Olá, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal GL Casal Católico. Eu sou Giovana, esse é meu esposo Lucas. Acolhemos a todos vocês, né? E já pedimos que, se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixe seu joinha e também vai comentando o que você achou do vídeo de hoje aí nos comentários. E compartilha também para que outras pessoas possam participar conosco desse momento de graça. Nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. E hoje nós trazemos a história do santo do dia, né? Hoje, 20 de novembro, dia de Santo Edmundo. E quem era este santo? Não se sabe muito por meio de documentos a história dele, mas ele é um santo muito conhecido pelo povo da Inglaterra, justamente por ele ser do lado da Inglaterra. Ele é muito conhecido pelo povo, não muito em documentos, como eu disse. Ele era cristão e ele foi filho do rei da Saxônia. E ele se tornou rei desse território, né, aos 14 anos de idade. A Inglaterra era muito atacada constantemente nesse tempo, né, pelos bárbaros dinamarqueses. E o que foi que aconteceu? Eles invadiam, saqueavam vilarejos das posses desse reino, até que um dia, né, os bárbaros invadiram em 869, eles invadiram os domínios do rei. O rei, preocupado, juntou o seu exército, né, com todas as suas armas para combater. Porém, eles perderam, e assim os dinamarqueses eles prenderam o rei. E nesse tempo de prisão, ele ficou, né, como prisioneiro, e eles ofereceram ao rei a oportunidade de voltar a tomar posse da coroa. Porém, a condição para que isso acontecesse era que ele renunciasse, né, à sua fé, que ele renegasse a Cristo. E ele disse não. E aí foram 2 tentativas e ele sempre negando, né? Porque o amor por Cristo que ele tinha era muito maior do que o amor à coroa. Então ele negou 2 vezes, e por ele ter negado, os dinamarqueses o mataram, né? Ele foi martirizado e foi morto, transpassado por flechas. Então o exemplo que ele nos deixa é o amor que ele tinha por Cristo, a ponto de dar a sua vida por ele. Ele deu a sua vida por amor a Cristo, né? Ele não pensou nos bens materiais, nas riquezas desse mundo, mas ele entregou a sua vida nas mãos de Deus. Ele sabia que aquele que ele cria era maior do que todas as coisas. Então, que São Edmundo nos ensine também a renunciar aos bens materiais, a não colocar Deus abaixo dos bens materiais, mas sobre todos os bens materiais, e que ele nos ensine a fazer isso, né? E que ele rogue sempre por nós. Santo Edmundo, rogai por nós. E agora vamos para a partilha da palavra, que está em Lucas, capítulo 19, versículo 45 ao 48. Lucas 19, versículo 45 ao 48. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam, vendendo. E disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. Vós, porém, fizeste dela um antro de ladrões. Todos os dias ele ficava ensinando no templo. Os sumos sacerdotes e os escribas e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, pois o povo todo ficava fascinado ao ouvir falar. Meus irmãos, e esse evangelho de hoje começa falando
que Jesus entra no templo e começa a expulsar as pessoas que ali estavam, comercializando, vendendo. E ele diz que a casa de Deus é casa de oração e não a casa de comércio. E muitas vezes, nos dias de hoje, a gente quer comercializar algo com Cristo. Tipo assim, dizendo, se o Senhor me der isso, eu começo a ir para a igreja. Se o Senhor me der isso, eu começo a rezar o terço. E não é bem assim. Nós temos que ir para a igreja, nós temos que buscar Cristo, porque Ele é Cristo. Porque Ele é o nosso Senhor, é o nosso Criador. E não para conseguir algo em troca. E muitas vezes a gente quer comercializar dessa forma. E não é bem assim. Como eu falei agora há pouco, temos que buscá-lo porque Ele é Deus. Temos que buscá-lo porque foi Ele que nos criou. Temos que buscá-lo porque é por conta dele que estamos aqui hoje. É por conta dele que a gente fala, a gente ouve, a gente respira. É por conta dele que estamos vivos, meus irmãos. Olha que graça! E muitas vezes tentamos comercializar, querendo buscar a Deus só para conseguir algo em troca. E não é bem assim. E não é bem assim. Temos que buscar Ele a todo momento, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E vamos parar com isso, de dizer, eu vou buscar Cristo, se esse milagre acontecer na minha vida, eu começo a buscar Ele. Se esse milagre acontecer na minha vida, eu vou rezar o rosário todos os dias. Não é bem assim. Ele não quer assim. Ele não aceita isso. Vamos buscá-lo, meus irmãos, porque Ele é Deus. Porque Ele é o Senhor das nossas vidas. E Ele diz, a minha casa é casa de oração. E nós somos a casa de Cristo. Nós somos templos do Espírito Santo. Porque nós somos cristãos. A gente recebeu o Espírito Santo lá no dia do nosso batismo. Então temos o Espírito Santo que habita em nós. Então nós também somos casa de oração. Somos casa de Deus. Aí eu pergunto, como anda a sua vida de oração? Como é que anda a sua vida de oração? Como é que anda a sua intimidade com Deus? Você tem rezado, tem entrado em intimidade com Ele apenas quando sobra tempo? Ou apenas quando você quer algo? Eu digo, né? Ou quando você quer comercializar algo com Deus? Ele diz na palavra, minha casa é casa de oração. E quando ele diz minha casa é casa de oração, ele está dizendo que você, irmão, que é a casa dele, é que também tem que ser casa de oração. Tem aquele ditado, né, que diz, saco vazio não segura em pé. Então, se eu não estou em oração, eu não vou aguentar a tribulação que vai bater na minha porta. Se eu não estou tendo vida de oração, eu não consigo reconhecer que Cristo é o Senhor da minha vida. Se eu não estou sendo casa de oração, eu não aguento superar as dificuldades que acontecem na minha casa. Se eu não sou casa de oração, vamos dizer assim, né? Eu não aguento nem um soco. Nós precisamos estar em plena oração, constante oração. Não é só rezar quando dá tempo. Não é só buscar a Deus quando eu estou com vontade, não. É buscar Ele a todo momento. E Ele diz que minha casa é casa de oração. Ele não diz minha casa é casa de oração de vez em quando. Ele não diz isso, ele diz minha casa é casa de oração. Então vamos criar esse hábito de ter vida de oração constante. Porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Quer que tenhamos vida de oração. Quer que entremos em intimidade com Ele. E o Evangelho continua. Os sumos sacerdotes e os escribas e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, pois o povo todo ficava fascinado ouvindo ele falar. Os doutores da lei, os sumos sacerdotes daquele tempo queriam matar Jesus. Por que eles queriam matar Jesus? Porque Jesus anunciava a verdade. Jesus não tinha medo de falar a verdade, não. Jesus denunciava. E isso incomodava muitos daquela época. Por isso que eles queriam matá-lo.
porque ele se sentiu incomodado, porque ele não queria aceitar a verdade. E Jesus sempre falou a verdade. Sempre falou a verdade. E a gente também temos que ser verdadeiro na nossa fé. O santo de hoje nos mostra um grande exemplo. Santo Edmundo. Ele foi preso e os bárbaros daquele tempo queriam que ele renunciasse à fé. Queria que ele renunciasse, mas ele não renunciou. Ele foi morto com flechadas, porque ele não renunciou. E muitas das vezes a gente está renunciando à nossa fé. Você pode dizer, mas como, Lucas? Como é que eu estou renunciando à minha fé? Nós estamos renunciando à fé todas as vezes que viramos as costas para Deus. Estamos renunciando à fé todas as vezes que optamos pelo pecado. Estamos renunciando à nossa fé todas as vezes que colocamos Deus em segundo plano em nossa vida. Estamos renunciando à fé todas as vezes que queremos comercializar com Deus. Querendo buscá-lo só porque queremos algo em troca. Isso também é uma forma de renunciar à fé. E que esse evangelho de hoje, meus irmãos, nos ensina uma coisa. Que precisamos ser verdadeiramente casa de oração. Tome posse disso. Ei, o Espírito Santo está em mim e também está em você. Nós somos templo vivo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o maior tesouro que existe. Imagina o quanto nós somos valiosos, pois nós carregamos em nós o Espírito Santo. E aquele que tem o Espírito Santo é uma nova criatura. Aquele que tem o Espírito Santo se torna uma nova pessoa em Cristo, meus irmãos. Aquele que tem o Espírito Santo, ele se torna verdadeiramente casa de oração. E é isso, como eu falei, é isso que Deus quer, que a gente tome posse e assuma a nossa identidade de filhos de Deus. Que a gente assuma essa identidade de filhos de Deus. E ser filho de Deus é buscá-lo em primeiro lugar. Ser filho de Deus é colocar Ele no centro da nossa vida. Ser filho de Deus é obedecer, é ser obediente a tudo aquilo que Ele nos pede. A tudo. Não é, vou ser obediente, só aqui, ali não, isso sim, isso não. Não é assim. Assumir a verdadeira identidade de filho de Deus é ser obediente em tudo que Ele nos pede. Em tudo. Os sumos sacerdotes queriam matar Jesus. Queriam matar Ele. Mas não só por isso. Não só porque queriam matar Ele, Jesus deixou de falar a verdade. Jesus deixou de ser obediente ao Pai. Jesus foi obediente até o final. E nós também precisamos ser obedientes. Nós não precisamos ter medo daqueles que só matam o corpo. Não precisamos temer a esses. Precisamos sim temer a Deus. E temer a Deus é fazer a vontade dEle. Temer a Deus é colocar Ele em primeiro lugar da nossa vida. E que a partir de hoje, meu irmão, você tome uma postura. Você assuma a sua identidade de filho de Deus. E comece a ter uma vida de oração. Porque eu sou casa de oração e você também é casa de oração. Ei, você tem o Espírito Santo. Você pode tudo em Cristo, porque você tem o Espírito Santo. O mais valioso tesouro. Você tem ele aí dentro de você. Tome posse disso. Tome posse. Que você vai conseguir vencer todas as barreiras. Vai conseguir vencer todas as dificuldades. Você pode até estar pensando agora. Lucas, você não sabe o que é que eu estou passando aqui na minha casa. Você não sabe o que eu passo com meus filhos, com meu esposo, com minha esposa. Você não sabe. Eu não sei. Mas Deus sabe. E se você assumir a identidade de filho de Deus e tomar posse que você tem o Espírito Santo aí dentro de você, você vai superar tudo. Tudo. Tome posse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Essa foi a nossa partida de hoje, né? Louvamos e bendizemos ao Senhor pelo seu sim, pela sua presença, pela sua participação conosco. Nós estamos também, né, rezando a novena de Nossa Senhora das Graças.
pelo Instagram, GL Casal Católico. E também estamos postando aqui no YouTube. E convidamos você a acompanhar conosco também, né? Para pedir a intercessão de Nossa Senhora. Então louvamos mesmo ao Senhor por este momento. Somos infinitamente gratos a Deus pelo dom da nossa vida e da vida de vocês. E até os próximos vídeos. Estávamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.